Bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Começamos mais um dia. Eu estava aqui no outro perfil. Quem quiser começar, eu vou colocar aqui o perfil da minha esposa, maravilhosa. Deixa eu digitar aqui. Esse é o perfil da minha esposa. Eu coloquei acabei entrando aqui no perfil dela e comecei a live com o perfil dela, né? Oi, Jonathan. Bom dia, cara. Daqui a pouco a gente se fala aí. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei uma canção, eu cantei uma canção lá, né? E vou cantar ela novamente aqui. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se reveste
poder, rompendo em fé. Com ousadia vão mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia! Glória a Deus! Cada dia eu vou viver rompendo em fé. Maravilha! Deus é bom, amados. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Não canso de dizer isso. Eu queria primeiramente dizer aqui que eu atrasei um pouco a entrada. Foi um motivo especial. Estava recebendo muito do Senhor. Estava falando com Deus. E Ele falando coisas assim tremendas, sabe? Que vem cada vez mais me enchendo, cada vez mais me mostrando o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar, e aquilo que, declarando, sabe, reafirmando na minha vida aquilo que eu sou, aquilo que a gente realmente tem que fazer nessa terra. E com o passar do tempo a gente vai compartilhando isso com vocês. Eu quero falar sobre algo aqui. O título hoje é Delegar. Exatamente, delegar. Tá? Eu fiz alguns levantamentos, como eu sempre faço, e eu quero hoje falar um pouco acerca disso. Não vou ser tão longo, em virtude também de aproveitar esse feriado aí. Vamos lá. Delegar. Eu, como já disse aqui algumas vezes, eu gosto de usar aquele dicionário Priberam. Ele é bem simples. E vamos lá. O que diz o Priberam a respeito da palavra delegar, né? Dar delegação a. Incumbir, cometer, confiar. Esse conceito eu gostei muito. Ó. Transferir poder, função, competência a outrem, que passa a poder representar e agir em nome de quem transferiu esse poder, função ou competência. Delegação, né? Conforme o conceito 1 que eu citei aí, dar delegação a. Ato ou efeito de delegar. Olha esse 2 aqui. Investimento na faculdade de proceder por outrem em determinadas funções. O direito diz o seguinte: ato de um devedor transmitir a dívida a terceiro que se encarga de a pagar ao credor. Olha só. 6. Cessão, com C. Cedência. O direito administrativo público diz o seguinte: a delegação de poderes ou delegação de competência é o ato pelo qual um órgão da administração pública, normalmente competente para decidir em determinada matéria, permite, de acordo com a lei, que o outro órgão ou agente pratiquem os atos administrativos sobre a mesma matéria. Isso é delegação, delegar, né? A gente está delegando, transferindo ou dando autoridade a alguém. No caso aqui do direito, né? Isso aqui eu achei fantástico, o significado em delegação do direito. Né? O ato de um devedor transmitir a dívida a terceiro que se encarrega de pagar ao credor. Uma analogia bem aplicada, na verdade, ao que foi feito na obra da cruz, né? O ato desse delegar essa dívida de pecado, de doença, de pobreza, você tem um ato chamado crer, que você transfere isso para Cristo.
A partir do momento que você transfere, automaticamente sua dívida está liquidada, seu pecado está liquidado, a sua enfermidade está liquidada. Olha só que coisa louca, né? É muito massa isso aqui. Eu fico cada vez mais admirado com a palavra e com o contexto diário. Assim como ontem eu falei sobre cientistas que querem medir o universo, né? E aí eles disseram, eu até anotei aqui, isso eu quero fazer questão de mostrar aqui, né? Tem um cara aí chamado Joseph Silk, que é um cosmólogo famoso mundialmente, e ele disse o seguinte: nunca saberemos se o universo é infinito. Ele mesmo alegou que é infinito, porque não tem como ali medir o universo e a infinidade de Deus, né? Deus não tem limitação para o seu poder, para a sua presença, para o seu amor. Não há limites para Deus, nem de tempo, nem de alçada, seja o que for. E a gente trazendo essa questão aqui, né, a respeito da delegação, né? Olha que coisa interessante é isso aqui. O ato de um devedor transmitir a dívida a terceiro que se encarrega de apagar ao credor. É literalmente, meu pai vai pagar minha conta. Sabe, quando você é mais jovem e sai para um restaurante, sai para algum lugar e você vai confiante, porque o teu pai vai pagar a conta. E aí você fica tranquilo, você está em paz, você não se preocupa em ter que levantar depois e ir até o caixa, ou de repente chamar o garçom e você passar o seu cartão ou dar o seu dinheiro da carteira para liquidar aquela conta, entende? Porque você está tranquilo, calmo, que pode comer à vontade, pode beber à vontade, que a sua conta vai ser paga. Isso é maravilhoso, foi delegado, né? Eu creio, a minha crença em Cristo, na obra da cruz, eu deleguei a Ele as minhas dívidas, eu deleguei a Ele o meu pecado, o escrito de dívida que eu tinha com o inferno, foi delegado. Eu estava lendo um texto em Deuteronômio, e sabe, um pouco antes de Moisés deixar o mundo, né, e subir aos céus, e uma coisa que me chamou a atenção ali. Moisés, oi Simone, bom dia. Bom dia, André também, eu vi que entrou aí. Deus abençoe, amigo, a todos nós. E, bom, e Moisés tem uma atitude, cara, eu achei isso aqui muito louco. Deixa eu ver se eu acho isso aqui para falar para vocês. Onde que vai estar isso aqui? Depois eu acho isso aqui. Mas enfim, tem uma passagem, cara. Tá aqui em Deuteronômio. Se eu for procurar aqui, eu vou perder. Ah, não, tá aqui, achei. É Deuteronômio 31. A partir do verso 24, ele fala o seguinte: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Para aqui. Veja bem. Moisés não falou para pegar a lei e colocar dentro da arca. Ele falou para colocar ao lado. Vamos ver para quê? Para que ali esteja por testemunha contra ti. A gente já falou aqui anteriormente que o povo preferiu seguir uma lei, tá? E ver com os olhos alguém falando o que tinha que ser feito, e pedir para alguém, sabe, pessoal de carne e osso, para falar com Deus em seu lugar. E aí Deus deu a lei, e o povo seguia a lei. E aí, bom, já que vocês querem lei, Deus, em sua infinita sabedoria, em sua ilimitada sabedoria, conhecimento e transcendência entre início e fim, ele já sabia no fim que o povo não ia dar conta de cumprir aquelas mais 600 leis. Ele institui, porque quando se tem uma lei, tem também
consequência de descumprir essa lei. Ou seja, se você mata alguém, você vai preso. Em alguns países você é condenado à morte, né? Ou prisão perpétua, enfim. Então, se você descumpre uma lei, você tem a consequência de descumprir aquela lei. E o que acontece? O povo então escolheu ter uma lei para seguir, ter alguém para olhar e que faça as coisas por eles diante de Deus. E naquela ocasião, já Moisés, perto de deixar, né, o mundo, ele chamou os levitas ali e falou, ó, leva esse livro da lei, mas deixa do lado da arca, para que sirva de testemunho para o povo. O povo vê o seguinte, que a lei está separada da presença de Deus. A lei está separada da presença de Deus. O tempo todo Deus mostrou isso para o povo. A lei está separada da presença de Deus. Diga isso em voz alta. A lei está separada da presença de Deus. Quando você faz parte da presença de Deus, você não precisa da lei. Porque a nova aliança que Cristo fez contigo corre dentro de você. Então, meu querido, eu vi isso aqui e eu fiquei, caramba, que coisa louca. Que coisa louca, né? Eu estava lendo hoje de manhã e vi isso aqui. Mas a gente voltando a respeito aqui dessa questão de delegar, né? Vê que Moisés, ele delegava funções. E Moisés, ele fez isso aqui. Antes, um pouquinho, nesse mesmo capítulo aqui, 31, lá no verso 7, olha só o que diz. Moisés chamou a Josué. Isso aqui é um texto famoso, conhecido por todo mundo, que é cristão, que tem, né, comunhão com a palavra e tal. Mas estamos lá, vamos ver aqui para a gente entender nosso contexto. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o Israel. Então, assim, existia uma testemunha para ver aquilo que estava sendo feito. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais. E tu os fará herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparar. Não temas, nem te atemorizes. O que ele estava fazendo aqui? Transferindo autoridade, transferindo poder para que Josué seguisse à frente. Haja visto que Moisés já não ia comparecer. O próprio Senhor falou para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, né? A gente já sabe porque, não vale a pena eu falar disso agora, mas podemos em um momento futuro falar sobre isso. Mas Moisés já sabia que ele não ia pisar na terra prometida e que ele tinha que incumbir alguém. E aí ele sabia quem incumbir já. O Senhor já tinha despertado isso no coração dele, já tinha falado com ele, e ele chamou Josué e falou assim, olha, estou te passando o cajado, estou te delegando um poder sobre o povo. Ele chamou todo Israel e todo Israel foi testemunha, assim diz a palavra, né? Na presença de todo o Israel, de todo o povo. Falou, esse é o cara agora, ó. Pá, 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 pá. Bateu nas costas dele e falou, vai lá, agora é contigo, homem de guerra, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, né? A gente conhece muito bem aquele texto de Josué, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui não pegaram esse trecho? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas e o contexto todo, né? Precisa avaliar todo o contexto, não é retirar uns trechos. É como muita gente, os religiosos principalmente, olham lá para o lado de Paulo e falam, mas Romanos fala que, Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá bom, mas você leu antes e você leu depois? Se você não leu antes e não leu depois, sabe o que você está fazendo? Você está anulando o que Cristo fez na cruz. Essa não é a nossa função. Porque se você estiver tomando essa função, você está sendo co-parceiro do cão, do diabo, do gramunhão, sei lá o nome que você quer dar para essa praga.
que já está derrotada, né? Entende? Então, a partir do momento que eu falo, epa, eu sou pecador, eu estou anulando o que Cristo fez. Eu aprendi uma coisa a respeito de frases. Se eu falo assim, por exemplo, eu tenho uma corrida, tenho um alvo para alcançar, que é o final da corrida. Ok. Eu falo assim, eu vou correr. Mas se eu me machucar durante o caminho, eu não completo a corrida. Veja bem que você tem um objetivo, que é correr e tentar chegar ao final. Aí você colocou um mas. Sabe o que você faz quando você coloca esse mas? Você anula tudo que você tem como objetivo, tudo que você tem para trás. Você simplesmente anulou. E a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria ao falar alguma coisa e ter cuidado ao citar um mas. Agora, se você falar assim, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo já o derrotou, o que você fez? Você anulou o que o diabo veio fazer. A gente vai falar disso agora. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Ele é chifrudo, ele é do jeito que você quiser imaginar. Mas olha, eu também sou um cara que eu penso o seguinte, se o diabo for aparecer para alguém, ele não vai aparecer igual o filme de terror mostra. Não vai, tá? Eu, na minha opinião, se ele é um artimanhoso, é um cara cheio de estratégia, se ele é ardiloso, sei lá, o que for, ele não vai aparecer feioso. Se ele for realmente acontecer, ele não vai aparecer. Primeiro que ele não vai aparecer para você. Por quê? Porque a sua presença o expulsa. Entende? Lembrando que a gente tem uma essência verdadeira que é Cristo. Então, cara, você domina sobre ele. Ou seja, Cristo já venceu ele na cruz. Então, ele não vai te perturbar. Tá? Ele não vai te perturbar. Nós vamos chegar lá na frente, eu quero falar sobre isso. Mas se acontecer dele aparecer para alguém, ele não vai aparecer feioso. Não vai. Tá? Mas enfim, vamos falar disso daqui a pouco. Então, falamos aqui de delegação e mostramos aqui, ó, a delegação de Deus, de Moisés, a Josué. Josué estava assumindo a liderança sobre um povo teimoso, um povo murmurento, um povo que só sabia reclamar. E, enfim, mais adiante tem um cara fantástico. Nossa! É um dos caras que eu quero, assim, muito ver no céu. Ou sei lá, se Deus me permitir. No céu, com certeza, ele vai estar. Mas Deus me permitir, Jesus me permitir poder visualizar antes do arrebatamento, antes da minha ida. Ah, como eu queria conversar com esse cara. Elias. Pensa no cabra macho. Como diz na terra dos meus pais. Cabra macho. Elias e Eliseu. A palavra fala que Elias era ele era um grande profeta, obviamente, mas ele liderava uma escola de profetas. Né? Ele liderava uma escola de profetas. E, obviamente, ele imaginava que o sucessor dele, como grande profeta, sairia da escola, de onde ele estava mentoreando ou ensinando, né? Era o que se esperava. Normalmente é assim. Às vezes um pastor que está liderando ali uma igreja, ele pode imaginar que o próximo sucessor dele pode ser ali, um dos obreiros que começaram ali, um dos diáconos, um dos missionários, um dos evangelistas, qualquer pessoa que está ali recebendo o ensinamento. Ou, né, no caso da igreja católica, de repente um coroinha que está ali ajudando o padre. Do jeito que você quiser imaginar. Mas assim era, Elias pensava a respeito disso. Né? Devia pensar que a linha sucessória dele viria dos alunos, os quais ele ensinava. Mas a palavra mostrou que não era assim. Tanto é que Deus mandou não. Houve um desacordo aí. Né? Tinha uma rainha cabulosa chamada Jezabel, invejosa pra caramba.
E, e ela e o rei quiseram passar o rodo aí, mataram um monte de gente, inclusive esses sacerdotes que eram ensinados ali naquela escola de Elias. E aí Elias ficou louco, né? Porque Acabe e Jezabel queria perseguir Elias e matar, passar o rodo nele também. E aí ele soube disso e começou a fugir, aterrorizado, com medo mesmo, gritando. E a palavra mostra que ele clamava para Deus a morte, de tão aflita que estava a alma dele. Olha só, um homem como Eliseu, que eu acabei de falar que era macho, que podia simplesmente declarar fogo do céu, derrubar e matar todo mundo ali, mas por um momento ele deixou uma segunda fé falar sobre ele. Segunda fé, existe a fé de Deus, existe uma outra fé chamada medo, que o Pai me mostrou hoje. Essa fé se chama medo, exatamente. Se você acreditar mais no medo, ele é uma fé também, é uma fé para coisa ruim. Então, quanto mais, já falei aqui sobre medo também, em algumas lives anteriores, então quanto mais eu der credibilidade ao meu medo, mais ele vai se aproximar de mim. Né? Pensa, quando eu penso assim, eu tô com medo do corona, eu tenho morro de medo de pegar esse corona. Quanto mais medo você declarar desse corona, mais ele pode chegar até você. Por mais que você viu a obra da cruz, leu sobre a obra da cruz, declarou que você crê na obra da cruz, se batizou para o velho homem, mas você acaba cedendo a sua fé não na cruz, mas para o medo. E é o que acontece. Tudo aquilo que Cristo fez, você acabou anulando para a sua vida. E não absorveu, não viveu aquilo que o Senhor te deu. Então você mesmo permite que o seu medo seja a fonte da sua fé. E com isso você vai acabar sendo acometido daquilo que te atemoriza. Como o Jó falava, o que eu mais temia me sobreveio. E aí, em relação a Elias orando, e o Senhor falou para ele, cara, te põe em pé, mano. Mandou um anjo para ele e falou assim, come aí. Come esse pão, que ele já estava aflito, eu não sei quanto a vocês, mas eu quando estava nos meus momentos aflitos aí, angustiado, preocupado com alguma coisa, eu não sentia fome, sentia só preocupações, me acuava, ficava quieto no meu canto, entrava no meu silêncio e não tinha ânimo nem para falar com Deus. E eu imagino que ele estava nesse sentido, mas ele abriu o coração dele e começou, Senhor, tira de mim minha vida que está ruim, minha alma está aflita e tal. E aí ele dormiu, né? Numa dessas fugas dele, o Senhor mandou um anjo, o anjo falou assim, levanta, come aí, bebe água. Ele comeu, bebeu água, dormiu de novo. O anjo foi lá, cutucou ele de novo, falou assim, levanta, cabra, come aí, bebe água. Ele comeu e bebeu a água. E aí ele falou assim, agora tu corre. Vai para onde eu estou te falando. E a palavra fala que ele correu 40 dias e 40 noites. E chegou numa montanha e lá ele começou a falar com o Senhor. E aí o Senhor foi e mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Falou, você vai ungir fulano de tal como rei em tal lugar e você vai ungir fulano de tal, chamado Eliseu, como seu substituto. E assim aconteceu, né? Eu vou ler o texto aqui, ó. Partiu, pois, Elias dali, onde ele estava encontrando com o Senhor, numa montanha, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Caraca, muito louco. Imagina, Elias era um cara conhecido, obviamente, né? Então, Elias passou por ele e só jogou. Eu fico imaginando essas coisas. Jogou o manto lá. Lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou os bois. Correu após Elias. Ele largou o pano e foi. Correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu,
de seguir Elias, tomou a junta de bois e as imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Achei muito massa isso aqui. Eliseu foi lá e soltou o manto. E continuou andando. Já foi na confiança de que o cara ia, né? E Eliseu, como foi uma ordem do Senhor, Eliseu já estava predisposto a fazer, mesmo que ele não sabia disso ainda. A hora que ele viu o manto, ele correu e falou, peraí, me deixa despedir dos meus pais. Porque a obra dele ia começar, ele não ia ter mais contato, ele ia deixar pai e mãe e ia para a obra. E aí ele falou, então vai e volta, que aí a gente precisa correr, mano. E aí ele pegou a junta dos bois ali, levou de volta. A palavra fala que ele, com os aparelhos, né, aí imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Então, imagina que devia ter o boi aqui, umas madeiras, né, como se fosse uma carroça, presa aos bois para que eles não fugissem, também que carregasse alguma coisa. E aí retirou aquilo, fez daquilo lenha, fez um churrascão lá, chamou a galera, chamou o pai e mãe, despediu de todo mundo, fez uma big festa. Falou, tô indo porque meu pai me chamou. E eu preciso fazer a obra que me foi incumbida. Aí, picou a mula, né? Como a gente diz. E assim foi, né? Depois quem quiser tiver curiosidade aí, é muito bom ler isso aqui, porque nos ensina demais, tá? A partir do capítulo 19 de 1 Reis. E foi delegado, então, ali, já foi o início da delegação de um profeta, né? Da obra que Elias fazia, né? E mais à frente a gente vê que acontece uma coisa cabulosa, que, meu Deus, isso deve ter sido algo assim tremendo, que foi a carruagem de fogo que veio buscar Elias, né? Sinistro, e aquela carruagem pegou ele e levou ele para longe, para o céu, né? E Eliseu ficou para fazer a obra, né? E a gente sabe, conforme a própria palavra diz, no que virou. Mas enfim, trazendo isso para o nosso mundo aqui, secular, né? A respeito da delegação, tem uma coisa chamada diploma, que nada mais é do que uma delegação também. Nos foi conferido, nos foi delegado uma autoridade, uma habilidade publicamente reconhecida para que a gente exercesse determinada função, enfim. Vamos ler a respeito de diploma. Documento oficial que atesta as habilidades de alguém e lhe confere um grau acadêmico. É o que eu acabei de dizer. Quando a gente termina a faculdade, ensino médio, sei lá o quê, você recebe um grau acadêmico e o diploma que aufere a você esses poderes, reconhece publicamente. Documento oficial confirmativo de um cargo, dignidade, mercê ou privilégio. Quando, por exemplo, o político é eleito, ele recebe um diploma daquele cargo, né? Título de contrato. Um contrato firmado, reconhecido, ele é um diploma. Texto legislativo. Em Portugal, por exemplo, quando eles usam isso aqui ao pé da letra, quando uma lei é promulgada, né, chama-se de diploma. Então foi diplomado, agora de fato tem que ser cumprido, né? Delegado a entrada, agora vamos lá, desde aqui, eu falei sobre Josué, né? E a ele foi delegada a entrada à terra prometida, né? Ou seja, ele recebeu um diploma de Moisés, né? O cajado, quando a gente fala, passei o cajado, Moisés passou o cajado para Josué e falou, vai lá e entra na terra prometida com essa galera. A gente sabe mais à frente que foi só ele e Caleb que entrou, né? Mas não importa, o que ele tinha que fazer, ele fez. Inclusive ensinou muito o povo, ensinou os seus dentro de casa, né? E ele pegou de fato a ordem de Deus, né? Inculca o teu filho o caminho que deve andar. Isso ele fez dentro de casa. Ele foi um sacerdote dentro de casa. Isso a gente precisa aprender a ser.
Paulo também nos ensina a delegar. No seu texto, eu quero ler aqui. Um texto que a gente vai ver agora. Olha só. Toda vez que houver um motivo para delegar alguma autoridade ou poder que você queira para alguém, antes de pedir para fazer, você precisa primeiro oferecer ou lembrar aquilo que a pessoa já tem. Olha, você já é capaz de fazer isso, porque você já sabe fazer isso, já sabe fazer isso, já sabe fazer isso. Tá? Eu te dei um cheque em branco, você pode chegar lá com esse cheque em branco, fazer as compras, assinar, que a pessoa de lá já reconhece meu cheque. A pessoa de lá confia no meu cheque. Ou como meu avô falava muito para mim, que ele ia no mercado para o pai dele, o pai dele era lavrador e só tinha dinheiro depois que fosse vendida ali a roça. E aí o que ele fazia? Meu avô tinha um bigodão, assim, meu avô conta que meu bisavô pegava o bigode e ficava enrolando assim. E aí o que ele fazia? Ele tirava um fio, isso era literalmente acontecia, ele tirava um fio de bigode, enrolava isso num pano, falava assim, ó, vai lá no dono da venda, mostra isso aqui para ele, e fala que eu preciso de não sei quantas sacas de arroz, não sei quantas sacas de milho e etc. E ali ele comprava as coisas. Meu avô contava muito isso para mim. E era a confiança, era o fio do bigode dele ali, né? Então, era o cheque em branco, né? Para comprar. Enfim, então Paulo nos lembra algumas coisas que Cristo fez por nós, tá? Para nos mostrar o que nós temos que podemos fazer na vida, tá? Ok, vamos lá para Efésios capítulo 1, o livro de Efésios é fantástico, deve ser devorado por todo cristão são. E olha só, lá em Efésios 1:4, o que diz? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso aqui, ele está dizendo que nós somos eleitos, tá? Nós somos eleitos. Segundo ponto, Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós fomos predestinados. Tá? O terceiro passo, aceitos como filhos, né? Eu li aqui, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7. 1:7. Redimidos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então ele anulou os pecados, a culpa que a gente carregava, né? O escrito de dívida ele anulou. Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. O que foi isso aqui? Nós fomos informados através de Cristo sobre a graça. No 11, ele diz assim, nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos herdeiros, tá? Do reino. E o último passo está aqui, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que é isso? Confirmados com seu selo? Diplomados. Ele te deu um diploma e falou assim, você foi selado com o Espírito Santo. As promessas estão sobre ti. Então ele nos capacitou a poder agir, porque a gente está carregado, a gente já tem toda a carga suficiente para isso. Ele nos delegou poder para isso. Olha só, a palavra fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Que Cristo está assentado no trono de Deus. Bom, se ele está assentado no trono de Deus, no trono que é dele por direito, né? À direita de Deus, me perdoe a colocação. Se ele está assentado naquele trono, está só uma cabeça sobre o trono? Ou será que o corpo está sentado no trono? Imagina, eu estou aqui sentado numa cadeira. Eu estou aqui assentado numa cadeira.
Mas não está só a minha cabeça, está o meu corpo todo. Então nós estamos assentados com Cristo. Entende? A gente precisa olhar com um olhar lógico para a palavra. Não é simplesmente ler, interpretar de forma surreal. Não, cara, isso é mais do que real. Tá? E quando eu deixo de ver, olhar nessa perspectiva, para essa perspectiva, eu deixo de viver algo novo, fantástico, glorioso para a minha vida. E vivo vivendo sempre uma vida medíocre. Agora, eu preciso, sabe, viver de fato isso na minha vida para poder ter esse respaldo para as pessoas, para poder sobrepujar na vida das pessoas. O que Cristo fazia era justamente ser isso. Ele sobrepujava aquilo que vinha dele, da natureza divina dele, né? Ele sobrepujava através da sua natureza humana. Então ele recebia da natureza divina e sobrepujava da sua natureza humana. Era assim que ele fazia. Sabe, eu não sei vocês, mas eu já vi relatos de pessoas que... Eu mesmo já tive algumas experiências, meu Deus, fantásticas. Eu quero contar uma para você aqui. Eu era pai de primeira viagem. Um cara assim, que tive minha criação anteriormente. Meus pais são muito bem casados, graças a Deus. Tive uma família. E assim, eu não tive um pai tão rígido, mas também não era frouxo, né? Mas que impunha respeito dentro de casa, e eu tinha, quando criança, eu cagava de medo do meu pai. E enfim, eu, pai de primeira viagem, eu tinha muita carga daquilo que eu tinha aprendido com a minha vida, com as minhas experiências, e quis pegar aquilo e adaptar para dentro da minha realidade. Só que a minha realidade em relação à dos meus pais era um pouco diferente. Porque eu sempre tive mais intimidade, e tenho até hoje mais intimidade com Deus do que eles. Então a situação é totalmente diferente. Porque não adianta eu querer ter quisto criar meus filhos na forma que eu fui criado, porque a coisa é totalmente diferente, assim como a minha própria esposa também não ia conseguir. As coisas são diferentes. Vou te dizer por quê. Não é o padrão que Deus quer. E aí ele começou a me moldar. Só que eu insistia num erro. Por exemplo, eu era muito rígido com a minha filha. Minha primeira filha. Minha filha é muito doce. Quem conhece, ama. Aliás, os meus 3 filhos são assim. É graça de Deus mesmo. E não é assim, favorecimento a mim ou a minha esposa que os criamos dessa forma. Quem aqui, quando for conhecer, vai ter a certeza disso que eu estou falando. Na prova real. Então eu era muito rígido com ela. Ela era pequenininha, mas eu era muito rígido, sabe? E aí um dia, no sonho, durante a noite, o Senhor me acordou. E foi assim, algo tremendo. Porque Ele me mostrou, Ele me chamou assim, ó. E cara, estar diante da glória de Deus é uma coisa louca. E você estar diante de Jesus, você sente um amor assim que é incomparável. E Ele olhava para mim e falava assim, eu vou te mostrar alguma coisa. Sabe o que Ele me fez, cara? A gente foi até o futuro. E lá no futuro Ele me mostrou como que seria a minha filha adulta se eu continuasse fazendo da forma que eu estava fazendo com ela. Criando na rigidez como eu estava criando ela. E aí aconteceu que eu vi uma cena terrível. Eu vi a minha filha, sabe, se achando um lixo, se humilhando e batendo em si mesma, sabe, se martirizando e falava que não prestava, e com pensamentos suicidas, uma coisa horrível assim, sabe? E eu pedi para ele, falou, chega, eu não quero mais ver isso. Aí ele apagou aquilo ali e falou para mim, ó, isso aqui vai acontecer se você continuar da forma que você está fazendo. Mas ele falava com uma voz tão suave, cara, tão amorosa, que eu nunca vi igual. E aí, um dia ele me disse o seguinte. E aí, na ocasião, ele me disse o seguinte, olha, apenas transborde e ensine a ele o amor que eu tenho por você, para ela também.
para que ela possa crescer nesse amor. Deixa que o resto eu faço. Cara, foi avassalador na minha vida. Eu chamei minha esposa e falei para ela o que tinha acontecido, sabe? Eu chorei muito diante de Deus. A partir daquele momento eu mudei completamente. Aliás, me transformei, porque a mudança ela é temporária. Eu me transformei, sinceramente. E assim, venho constantemente sendo transformado. Mas eu deixei uma coisa. O que Deus me delegou, eu deixei fluir. E hoje eu tenho aprendido cada vez mais, sabe? Esse lance de corona aí, cara, pra mim foi uma mola assim gigante, um elevador. Porque eu entrei, cara, nesse elevador e detalhe, esse elevador ele não tem um último andar. Ele só tem uma setinha pra cima. Ele só tem uma setinha pra cima, ele não tem um limite lá em cima, cara. Eu apertei e tô subindo. E eu quero que todo mundo suba junto. Então, isso está sendo incumbido dentro de mim, sabe? Para que eu possa, sabe, cara, te mostrar. Falei, cara, peraí, Jesus nos delegou algo tremendo, mano. A gente já está extremamente cheio disso, preparado para isso. Eu não preciso ter medo, porque quando eu tenho medo, eu estou com fé em outra coisa, e não na fé no que Cristo fez, entende? Eu acabo jogando a minha fé mais para o que eu mais temo do que para aquilo que Cristo fez. É algo extraordinário. Então, quando eu experimento, sabe, muito daquilo que meu coração criou a vida inteira, sabe, de sofismas, de coisas que me ensinaram errado, eu não vou evoluir. Meu coração fica preso ao meu passado. Mas eu tenho que liberar, porque o meu coração já foi transformado por Cristo. A palavra diz que Ele nos deu um novo coração. Jeremias, no seu desespero, lá no auge da escravidão, lá na Babilônia, ele dizia que o nosso coração era desesperadamente corrupto. Ei, mas a nova aliança diz que Ele te deu um novo coração. Seu coração não é desesperadamente corrupto. Você é geração da nova aliança. A nova aliança de Cristo é isso. Tá? E Deus quer que você expresse a vida dele. E a melhor forma de você expressar a vida de Cristo é você mesmo, a sua própria vida. Eu não estou falando aqui de religião, não. Muito pelo contrário. Olha, fazendo um comparativo aqui, que eu comecei lá antes, no início da live. A palavra fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Mas vou falar aqui que vem atrelado a isso aí. O diabo é o menor de todos. Sabe por quê? Porque quem aceita Cristo, quem aceita a obra da cruz, o diabo não te toca. Então ele não vai te matar, ele não vai te roubar e não vai te destruir. Você sabe o que vai te matar, roubar e destruir? A sua religião. Se você aceitou Cristo, não é o diabo que vai te roubar, matar e nem destruir, mas a sua religião. Ela vai te roubar, te matar e te destruir. Viva o que Cristo fez. A nova aliança é para cima, para frente. É avanço. Não tem nada de religiosidade. Nada de religiosidade. Os falsos profetas, a religião que hoje vem imputando aprisionamento nas pessoas, sabe, totalmente desvirtuada do que a nova aliança diz. Isso sim é o que rouba, o que mata, o que destrói. Não é o diabo. A obra da cruz foi perfeita, suficiente para afastar o diabo de você. Porque você é corpo de Cristo. O diabo foge de Cristo. Ele teme, porque ele já foi derrotado. Cristo já o derrotou. Então ele não pode te alcançar. O diabo não vai tocar na sua vida, cara. O que vai tocar na sua vida é a religião. Isso pode tocar na sua vida. Basta um momento decisório. É você que tem que decidir. Falar assim, não, eu sou nova aliança. Eu sou Cristo, eu sou o corpo de Cristo. E você vai romper. Por que você vai romper? Porque você vai viver aquilo que Cristo fez para você viver. Cristo fez algo tremendo para você viver. Deixa eu ler aqui uma coisa interessante aqui. Vou ler algo aqui que você vai se surpreender. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deuteronômio 28, tá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocares a sua mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Ei, sabe o que ele estava falando aqui? A respeito da lei. E aí, o Senhor fala sobre os mandamentos lá. O Senhor Jesus disse que os mandamentos se resumem em dois. Amarás a teu Deus como a ti, amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo isso aqui? Tudo isso é teu. Tudo isso é meu. A gente não precisa cumprir mais 600 leis. Ela foi resumida em Cristo. Isso é nova aliança. Tá? Não é totalmente contrário de pobreza. Não existe pobreza. Nova aliança não é pobreza. A gente precisa aprender a rejeitar a pobreza da nova aliança. Na nova aliança. Porque é contrário àquilo. Pobreza, enfermidade, rejeita, não aceita. Não é orar a favor de Deus cura, Ele já curou, Ele já te deu isso. É declarar e rejeitar a enfermidade, rejeitar a pobreza, rejeitar, sabe, a escassez. Escassez e vida ilimitada são opostos. 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 O Senhor te constituiu por cabeça e não por cauda. Ele já te deu tudo o que você precisa para prosperar, para avançar. Amém? Eu quis dizer que é a respeito do que foi delegado a nós, tá? O Senhor nos delegou uma função que é falar sobre eles aos povos, falar da nova aliança. A nova aliança, o evangelho significa boas novas. A gente precisa falar das boas novas para a galera. A galera está muito presa à religiosidade, está muito presa ao que a velha aliança diz. Muito presa principalmente a mamon e eles não enxergam isso. Não é dinheiro, não é sobre dinheiro, tá? Dinheiro é algo irrisório. É acerca das boas novas, é acerca da riqueza de Deus, de Cristo, que está em Cristo. Então, estamos juntos para isso. Tá? Se quiser falar sobre isso, vamos bater um direct aí, um WhatsApp, o que você achar melhor. Estou à sua disposição. Um grande beijo. Aproveita esse dia. Faça dele um excelente dia, tá? E distribua, semeie, deixa o mundo ver você irradiar aquilo que Cristo fez a respeito da sua vida, tá bom? Amo vocês. Hoje teremos a nossa live à noite, nossa reunião virtual.
ter uma comunhão de uma palavra maravilhosa. Tá aí nosso lindo, querido pastor Joel. Tamo junto. Até o fim, tá? Amo vocês. Fui.